Hoje eu vou fazer o seguinte, eu quero mostrar para vocês um exemplo de um aplicativo Android que trabalha com banco de dados SQLite. O SQLite é um software de banco de dados nativo do Android, né? Ou seja, se você tem um smartphone Android, automaticamente tem embutido ali o software de banco de dados SQLite. Então, se a gente fizer um aplicativo usando esse banco de dados, esse aplicativo pode usar esse banco de dados dentro do smartphone. Então, eu vou criar aqui um projeto novo para a gente fazer esse exemplo com banco de dados SQLite. Vou pegar aqui uma tela em branco, vai ser um app que tem como exemplo banco de dados, appbd SQLite. appbd, tá bom. Beleza. Deixa ele gerar o projeto aqui. Está gerando o projeto ainda. Eu mostrei para vocês, nos projetos anteriores, que aqui dentro do Android Studio, nós temos condições de emular um smartphone. A gente tem uma máquina virtual aqui de um smartphone. E nós temos também um recurso de explorar o sistema de arquivos desse smartphone. Então, quando eu colocar o emulador no ar aqui, eu quero mostrar para vocês por quê. Para a gente, nesse primeiro teste com banco de dados, como ele vai ser bem simples, nós vamos criar um banco de dados, criar uma tabela e inserir algumas informações. E depois, para mostrar para vocês que funcionou, eu vou copiar esse banco de dados que está dentro do smartphone para o meu notebook, para depois abrir esse banco de dados com um software específico para vocês verem que a informação está lá dentro. Então, vamos lá. Projeto criado. Nós vamos trabalhar com algumas classes aqui. A primeira classe que nós vamos criar é uma classe para criar o banco de dados. Então, eu vou clicar com o botão direito do mouse aqui em cima, ó, do meu pacote, né? Que é esse br com sqlweb.appbd. Eu venho aqui em new. Ele cria a padrão, né? É aquilo que a gente informou lá nas primeiras telas, quando você vai criar o projeto. Naquelas telas lá, você coloca essas informações. Esse pacote aqui nada mais é do que uma pasta que foi criada dentro do seu computador. E aí a gente informa aqui onde a gente quer criar. E aí eu vou falar que eu quero criar uma classe Java. Aí eu vou, mais uma vez, a opção é classe. O nome dessa classe vai ser Cria Banco Dados. Cria Banco Dados. Pronto. Tá aí a classe Cria Banco Dados. Aí essa classe, como ela é uma classe que vai criar banco de dados do SQLite, nós já temos códigos prontos em Java para trabalhar com esse banco de dados. Então, eu vou falar que essa minha classe cria banco dados, ela extends SQLite Open Helper. E ele já fez o import lá, tá vendo? Já fez o import.
Bom, agora eu vou criar algumas strings. Essas strings vão ter as informações, por exemplo, qual que vai ser o nome do arquivo de banco de dados? Qual vai ser o nome da tabela? Qual vai ser o nome da coluna? Coisas desse tipo, tá? Então, vou criar aqui público, estático, final, porque não vai mudar, do tipo string. O nome do banco vai se chamar, sei lá, aula lp2.db. Esse será o nome do banco de dados. O nome do arquivo, que vai ficar dentro do sistema de arquivos do Android, do smartphone que estiver rodando esse aplicativo. Vou criar mais um, também string, e vai ser o nome da tabela. O nome da tabela vai ser, por exemplo, pessoas. Eu vou criar uma tabela que se chama pessoas. Essa tabela pessoas vai estar dentro do banco de dados aula lp2.db. Mais um item. Que vai ser o nome das colunas. Então, nessa tabela eu vou ter a coluna ID, que vai se chamar ID. Eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, acho que é mais rápido. Então, eu tenho o ID, tenho o nome da pessoa, tenho o e-mail da pessoa e tenho o fone da pessoa. Vão ser essas 4 colunas. Nome, e-mail, fone. As informações, as 4 colunas que vai ter na tabela pessoas, tá? Outra coisa que eu quero colocar aqui é a versão do meu banco de dados. Por que versão é importante? Porque o software ele vai controlar o seguinte: quando eu mandar criar o banco de dados, ele vai olhar qual é a versão que está, versão 1. Qual é o banco de dados que já está criado? É a versão 1? Então está criado, não precisa criar de novo. Se eu eventualmente mexer nisso aqui e mudar a versão para 2, aí o aplicativo sabe que ele precisa recriar o banco de dados ou a tabela. Agora eu vou criar um método que é o método, que na realidade não é o método, é o construtor. Cria banco dados. Vou passar para ele o contexto. Esse contexto aqui precisa de um Alt-Enter para ele fazer um import. Por isso que está vermelho. Pronto. Está faltando um import aqui do SQLite Database. Import android.database.SQLite database. Esse cara aqui. Eu ainda não usei ele, mas vou usar ele daqui um pouquinho. Então tá, tem aqui o construtor que é o cria banco de dados. Aí, eu quero chamar... eu quero usar o super, que na realidade eu quero acionar o construtor lá do SQLite Open Helper. Então, context, nome do banco de dados, null e versão. Ok, então esse construtor está montado. Vamos adiante aqui agora. Agora, eu preciso criar um método
não retorna nada. OnCreate. Agora que vem o SQLite Database, eu vou chamar de DB. Vamos ver se agora ele está em uso. Agora ficou em uso aqui, ó. Eu tinha feito o import antes de podia ter feito depois que eu coloquei isso aqui, né? Bom, agora, isso aqui vocês já aprenderam lá na disciplina de banco de dados, que é, eu vou criar uma string, que se chama SQL. O conteúdo dessa string que se chama SQL é create table mais o nome da tabela mais, abre parênteses, mais o ID, mais, aqui eu vou colocar, vocês devem lembrar lá na disciplina de banco de dados que nós estudamos o comando create table. Aqui eu estou fazendo a mesma coisa do comando create table, só que o comando create table, ele está sendo montado a partir do comando que a gente aprendeu, mais as constantes, né, que a gente definiu aqui em cima, ó, tá? Então, o ID vai ser integer, chave primária, e esse create table aqui, gente, mais um detalhe, ele respeita as regras do SQLite, tá? E na época a gente estudou MySQL e MariaDB. Increment. Mais o nome, mais o nome vai ser do tipo texto. Mais o e-mail, que também vai ser do tipo texto, mais fone, que também vai ser do tipo texto. Mais, fecha parênteses. Encerramos aqui, então. Se a gente pegar tudo isso que a gente criou aqui, o conteúdo da variável SQL será um comando create table. E aí, depois, aqui, eu vou chamar a instância que eu criei do SQLite Database. Essa instância se chama DB. DB.execute SQL e o que eu vou passar como parâmetro é a variável SQL. Então, esse é o método onCreate. Monta uma string com o comando create table e chama o execSQL para criar essa tabela dentro do banco de dados. Aqui eu tenho que botar um override. Peraí, deixa eu botar aqui um override. E aqui no próximo método que eu vou criar, vixe, public void on update, novamente SQLite Database, o DB, int versão antiga, int nova versão. Ou seja, quando tiver uma alteração no banco de dados, eu tenho que passar o banco de dados, a versão antiga e a versão nova. E mais uma vez, eu chamo o DB execSQL, e aí eu vou passar... só que a gente tem que ficar atento, porque olha só como é que eu estou implementando isso aqui.
Quando tiver upgrade do banco de dados, significa que você mudou o banco de dados. Se você mudou o banco de dados, então o que a gente vai fazer? Nós vamos executar um comando para apagar a tabela, se ela existir, que é o nome da tabela. E depois eu chamo o onCreate novamente. Então, se eu resolver mudar a versão do banco de dados da versão 1 para a versão 2, eu posso chamar o método onUpdate e ele vai fazer o quê? Ele vai apagar a tabela e vai recriar ela novamente. Nessa classe aqui, por enquanto é só. Nós vamos ter outras classes nesse projeto, tá? Então, basicamente, está simplificando os comandos do SQL? Como simplificando? Por exemplo, quando o senhor chamar ali a string SQL, ele já vai criar automaticamente uma tabela, você não precisa digitar todo esse comando aí de create table. Eu criei um método, eu criei uma classe que se chama Cria Banco de Dados. Quando eu for rodar um aplicativo que vai trabalhar com banco de dados, esse aplicativo ele tem que trabalhar da seguinte forma. Quando abrir o aplicativo, ele tem que chamar o Cria Banco de Dados. Esse banco de dados, esse aplicativo já tem o banco de dados criado nesse smartphone? Sim ou não? Não tem, então eu tenho que criar. Então, para criar esse banco de dados nesse smartphone que o aplicativo está rodando, ele vai criar esse banco de dados chamado Aula LP2 e vai criar essa tabela na versão 1. Se eu futuramente for mexer nesse aplicativo e alterar o banco de dados e vai ter mudança nessa tabela de pessoas, eu troco a versão para forçar com que ele recrie a tabela na sua versão nova, porque provavelmente eu mexi aqui, ou criei novas colunas, ou apaguei colunas, ou modifiquei algum tipo de coluna. Então, esse método, a função dele é, o aplicativo para rodar precisa de um banco de dados. Esse banco de dados existe? Ótimo. Não existe? Tenho que criar. E para criar, aqui eu tenho o nome do banco de dados, qual é a tabela e quais as colunas dessa tabela e a versão do banco. Bom, eu vou criar primeiro as classes que eu vou usar para manipular esse banco de dados, para só depois eu ir lá para a tela do aplicativo fazer alguma coisa, tá? Bom, isso aqui tá ok. Agora eu vou criar uma nova classe. Uma nova classe Java, que vai se chamar controlar banco. Então, eu criei a classe Cria Banco Dados, agora eu criei a classe Controlar Banco. Essa classe Controlar Banco, ela vai ter a seguinte programação. Eu vou precisar aqui ter acesso ao DB, que é uma instância do SQLite Database. Lembre-se que SQLite Database é uma classe Java. Então, esse SQLite Database é uma classe Java que já tem lá programado várias funcionalidades para que eu possa trabalhar com esse banco de dados. E quando eu precisar usar, aqui dentro do meu algoritmo, eu faço uso na instância que eu criei dela, que se chama DB. Vou também criar uma instância do meu Cria Banco Dados. Eu vou chamar de banco. Então, aquela minha classe Cria Banco Dados, eu tenho uma instância dela que é banco. E o SQLite Database, que é uma classe Java já pronta, eu uso o DB. Beleza. Vamos para o construtor. Controlar banco. O Alt-Enter para importar a classe Contest. Então, o banco é igual new. Vou criar aqui uma instância do Contest. Pronto. Então, o construtor dessa minha classe que eu estou criando, está aqui o construtor. Ele recebe
como parâmetro o contexto do aplicativo. E aí aqui, ó, eu estou criando o banco, que é uma instância da minha classe. Cria banco dados. Beleza. Agora, nós vamos fazer um método aqui para inserir uma pessoa dentro dessa tabela do banco de dados. Então, esse método retorna, quando chamado, retorna uma string, e o nome desse método é insere pessoa. Esse método, ele precisa, para isso, receber um string que vai ter o nome da pessoa, um outro string que vai ser o e-mail, e um terceiro string que é o fone. Então, esse método insere pessoa, quando eu precisar chamar o método insere pessoa, eu passo para ele nome, e-mail e fone. Aí, nós temos que usar algumas classes já prontas, né, para trabalhar com banco de dados. Uma delas é o Content Values. E aí eu vou chamar isso aqui de valores. Quais são os valores, né? Content Values. Alt Enter. A coisa que eu escrevi errado? Content Values. Escrevi errado. Não, escrevi errado, não. É esse igual aqui que eu viajei. Então tá, eu tenho valores. Esse long que eu vou criar aqui, que é chamado resultado, ele vai me dar um feedback se o procedimento foi executado com sucesso ou não. Agora, deixa eu ver aqui, esse aqui fecha ali, esse aqui fecha lá em cima, está dando um erro, está acusando um erro aqui. Vamos seguir, depois eu descubro o que é o erro. Bom, beleza, como é que eu faço? Eu preciso fazer acesso ao banco de dados. Então, db é igual banco.get. Eu vou abrir o banco de dados no formato que eu possa escrever. Então, veja o seguinte, o que é banco? Banco é uma instância da minha classe cria banco dados. Cria banco de dados é essa classe que eu fiz aqui, ó. Mas eu não escrevi esse método lá. Eu não escrevi esse método dentro da minha classe banco. Desculpa, da minha classe aqui, ó. Mas isso é herdado. Essa minha classe aqui herdou do SQLite Open Helper. Tá? Beleza. Então, eu estou fazendo acesso a esse banco de dados de forma que eu possa escrever nele. Agora eu vou montar quais são os valores que eu quero inserir nesse banco de dados. Valores são igual new content values. E aí eu vou colocar os valores assim, ó, valores.put cria banco dados ponto, olha lá, ele trazendo para mim, ó, nome, vírgula, no campo nome. Aliás, ó, o que você passou para o método insere pessoa aqui nesse string nome vai ser colocado na coluna nome da tabela pessoas. Depois de nome tem e-mail. Mesma lógica. O que vier aqui como parâmetro para insere pessoa no e-mail será colocado no e-mail da tabela pessoas. E por último,
o último campo aqui, que é o fone, é o que veio ali no fone. Pronto, agora sim eu posso... O resultado vai receber... Cria banco dados, ponto, tabela, a tabela de pessoas, valores. Eu estou pegando as informações que eu quero inserir de uma pessoa dentro da tabela pessoas, coloquei esses valores dentro de um content values, e esse content values, que se chama valores, ele é passado como parâmetro aqui para o método insert do meu DB. Veja que, novamente, gente, esse meu DB, ele corresponde ao banco. E o banco é cria banco dados. E cria banco dados, ó. Tá vendo que eu não programei o método insere? Aqui, ó. Desculpa, o método insert. Esse método insert eu não programei ele. Ele foi herdado, é herança, tá? Por isso que a gente fez isso aqui, ó. A gente, ao criar a classe cria banco dados, a gente fez aqui o extends para herdar esses recursos que já estão implementados em Java e a gente só vai usar. Depois que eu fizer esse insert, eu vou simplesmente fechar o banco de dados, porque já inseri, fecha o banco de dados. Bom, se eu inserir, agora eu preciso saber se esse troço deu certo ou não. Então, se o resultado for -1, deu algum pau. Não inseriu a pessoa na tabela corretamente. Então, eu vou retornar. Lembre-se que o método insere pessoa, ele retorna um string. E esse string eu vou colocar aqui agora, ó. Erro ao inserir registro. E aí eu vou colocar aqui, ó, mais o código do resultado. Nem precisava, né? Tá escrito ali que é -1, mas tudo bem. Deixa aqui. Se não, ele vai devolver uma mensagem pessoa cadastrada com sucesso. Pronto. Então, esse é o nosso método controlar banco. Agora, nós vamos fazer um teste desse negócio, só para ver se funciona, tá? Bom, vamos criar um... Vamos lá. Finalmente, agora, voltando para a tela do nosso aplicativo. Vou apagar esse Hello World aqui. E vou criar alguns campos. Vou criar um campo nome, um e-mail e um fone e um botão. Um botão para a gente mandar salvar. Então, vamos lá. Vou usar o campo Edit Texto. Campo Texto, Text View. Vou arrastar um campo aqui, ó. Um Text View. Outro Text View. Outro Text View. Eu posso até, para facilitar, pôr o título, né? Ajuda, né? Vamos ver. Não, gente, desculpa, não é Text View, não. Tá, mas eu vou deixar eles aqui, porque aqui, ó. Esse aqui, deixa eu pegar aqui as propriedades. Esse primeiro vai estar escrito o nome da pessoa. Esse segundo vai ser o e-mail da pessoa. E esse terceiro vai ser o fone. Pronto. Tá aí os 3 campos.
Na realidade, os 3 campos não, né? Os 3 textos. Agora, embaixo, eu vou colocar os edit text, que é o cara que me permite... Cadê? Plain, password, e-mail, phone, number. Botão, texto. Texto, tem uns campos já meio prontos aqui. Deixa eu botar um botão ali primeiro. Botar um botão aqui embaixo. Esse botão vai ser o salvar. Salvar. Eu vou chamar ele de btn salvar. Salvar. Pronto. O botão salvar chama btn salvar, é o ID dele. Cadê o edit text? Parece que mudou nessa versão do Android. Agora é plain text. Multiline, phone, email, time, date, number, out, complex, text view, multi, pá. Vou usar esse aqui, então. Esse campo aqui vai ser nome. E o ID dele vai ser pt nome. Plain test, pt nome. Além do nome, eu tenho que colocar também o campo do e-mail. Não quis vir? Agora sim. Esse é o campo do e-mail. Eu acho que ele vai ficar aparecendo o nome, mas tudo bem, vamos lá. PT email. E por último, o fone. Vai ser fone, ID, PT fone. De plain text. Pronto. Vou fazer um alinhamento desse negócio aqui agora. Vai lá. Esse cara aqui, eu vou alinhar aqui na parte de cima e alinhar aqui à esquerda. Vou puxar um pouquinho para baixo aqui. Agora, esse cara aqui, eu alinho com esse, alinho para cá e alinho para cá. Esse cara aqui, eu ponho ele ligado nesse e ligado nesse e chega ele para cá um pouco. Esse cara eu ligo aqui, esse cara eu ligo aqui e esse cara eu ligo aqui. Pronto. Esse fone eu ligo cá. Eu acho muito chatinho essa forma de layout de trabalhar com as telas no Android Studio. Tem uma forma mais simples. Uma forma de trabalhar com o layout plano. Esse aqui eu acho mais enjoado. Mas tá bom. Só o que interessa, como eu disse para vocês, essa parte de layout é uma parte que eu não tenho muita paciência. Aliás, pouquíssima paciência. A parte que me diverte mais é a parte lá da programação, do algoritmo, fazer um negócio funcionar. Esse negócio de layout aqui, depois, se você gostou, achou simpático, você dá uma caprichada extra. Beleza, então eu tenho esses elementos aqui. Ele está reclamando de um errinho aqui. Deixa eu ver se... Aqui está tudo ok. Não tem nada de errado. Até porque eu não usei esses caras ainda, né? Então, vamos lá. Agora que eu fiz esse layout, eu vou voltar aqui para a minha programação Java
E a primeira coisa que eu quero criar é já vou definir aqui direto, tá? Eu vou definir aqui o botão. Eu vou chamar de botão mesmo. E ele vai estar vinculado ao botão salvar lá. Find view by ID r.id.ptn salvar. É o botão salvar lá. Ok. Aí, eu já vou programar tudo dentro desse botão aqui. Nesse botão aqui, ó, botão, ponto, set on click list, né? Isso aqui nós já fizemos em outros exercícios. Esse código aqui fica esperando. Clicou no botão, nós vamos executar um algoritmo. View on click listener, tá aí o código, já criou para mim. O que eu vou fazer? Quando clicou no botão, controlar banco, vou chamar de CRUD, igual a new, controlar banco, get base contest. Opa, aí, eu preciso pegar as informações que estão na tela, que o usuário preencheu lá na tela do aplicativo. Para isso, eu vou precisar... Era edit text, mas agora, como eu não achei o edit text, e lá agora tem o plain text. Deixa eu ver se vocês trouxeram plain text mesmo. Deixa eu ver aqui no código XML o que ele tem aqui. Ah, olha aqui, só para fazer confusão na cabeça da... Ah, não. Tá vendo que tá tudo edit text aqui, ó? Edit text, tá vendo? É porque nas versões mais antigas do Android, quando eu implementei esse exemplo, aqui não era plain text, se não me falha a memória, era edit text mesmo. Beleza. Então, edição de texto. Um é o nome. Isso aqui não tem novidade. Em todos os aplicativos que a gente fez antes, a gente fez coisa similar. Find view by ID. r.id. É o pt nome. Então, do mesmo jeito que eu tenho o nome, eu tenho o e-mail, pt e-mail, eu tenho o fone, que é o pt fone. Pronto. Então, agora, eu tenho, nessas três instâncias de edit text, nome, e-mail e fone, nome, e-mail e fone, eu tenho como manipular o que o cara preencheu na tela do aplicativo. Eu vou criar umas strings aqui para trazer essa informação, tá? Então, eu vou criar uma string, eu vou chamar de... Qual é o nome que eu vou dar para esse troço? Nome string. Nome string. O que é nome string? É o que está lá, nome.get text ponto string. O que é o nome? Nome é um edit texto que está associado ao pt nome, que é onde o cara digitou o nome da cara lá na tela do aplicativo. Usei aqui os métodos da classe edit texto, que me permite pegar o texto digitado e transformar para string e jogar isso dentro de uma variável string chamada nome string. Vou fazer isso para as três informações que eu tenho. Então, é nome string, e-mail string e fone string. E aqui é
nome, e-mail e fone. Pronto. Então, finalmente, eu tenho agora nessas 3 variáveis aqui, nome string, e-mail string e fone string, o que o cara digitou na tela do aplicativo, para nome, e-mail e fone da pessoa que vai ser cadastrada. A partir do momento que eu tenho essas três informações, eu vou criar uma outra string aqui que vai ser o resultado. Eu preciso saber o que deu, né? Se eu mandar inserir essa pessoa, eu preciso saber se deu certo ou não. E aí eu vou usar esse resultado para receber o quê? Receber isso aqui, ó. Se deu erro ou se deu pessoa cadastrada com sucesso. Esse return aqui, ó, desse if, ele vai cair para mim aqui nesse resultado. Por isso que eu estou definindo ele como uma string. CRUD.insere pessoa. O que eu tenho que passar? Tem que passar nome string, e-mail string, fone string. Pronto. Então, as 3 informações que eu peguei da tela, que foram preenchidas pelo usuário no aplicativo, eu mando para o método insere pessoa. O método insere pessoa recebe nome, e-mail e fone, ó. E vai fazer o que a gente já tinha percebido aqui. Bom, agora que eu vou mandar mostrar o resultado na tela. Dá uma mensagenzinha, toast.make text get application contest. Vou mostrar o resultado. Toast.langlong.show. Então, na realidade, olha o que eu tenho na tela do aplicativo. O que eu fiz na tela do aplicativo? Coloquei um botão, coloquei 3 campos para a pessoa preencher nome, e-mail e fone. Aqui na minha programação Java, criei uma instância da classe botão para associar o botão salvar da tela. Chamei o método setOnClickListener para ficar escutando. Clicou no botão, executa esse algoritmo aqui. E esse algoritmo aqui nada mais é do que criar uma instância de controlar banco, pegar o que o cara digitou na tela, chamar o método insere pessoa e depois mostrar o que o método respondeu, se deu certo ou não. Teoricamente, seria só isso, na teoria. Vamos salvar. Vamos rodar e esperar os erros, né, de compilação. Com muita alegria. Vamos acompanhar o processo aqui de compilação no build. Enquanto ele faz aí, deixa eu achar aqui no meu computador o aplicativo, o programa, na realidade, tem um programa para Windows, que existe para outros. Não sei se existe, deve existir para outros sistemas operacionais também, que é o programinha que me permite visualizar o conteúdo de um banco de dados SQLite. Deixa eu lembrar onde é que eu enfiei essa criança aqui no meu computador. Onde será que eu coloquei esse danado? Deixa eu ver. Google Drive. UFTM. Aulas. CTIT. Linguagem de programação 2. Achei. Chama DB Browser. Eu vou até... Deixa eu botar no Google aqui para mostrar para vocês. Enquanto ele está compilando aí e carrega o aplicativo, eu vou achar o site desse danadinho, DB Browser for SQLite. O nome é muito sugestivo, né? Ih, deu erro lá, ó. Eu escrevi class com letra minúscula? É isso?
Deixa eu ver o que ele está falando. Não é a classe abstrata. Não pode, on upgrade. Não, o class é minúsculo mesmo. Isso. Ele está reclamando do, deixa eu ver, cria banco de dados, não, cria banco de dados, essa aqui. Controlar banco. Deixa eu conferir esse negócio aqui. Controlar banco. Public class controlar banco. Private public controlar banco. Cria banco de dados. Deixa eu... Temos um dilema aqui. Ele pede para colocar essa aqui de forma abstrata, mas isso gera um erro lá na frente. Ele falou que esse override também não estava legal. New, cria banco dados. Cria banco dados. Cria banco dados. Por que abstrato? Tivemos mudanças nessas classes, nas versões mais novas. Então tá, tem que ser abstrato, então vamos para abstrato. Aí isso gera um transtorno aqui. Esse banco aqui que vou usar aqui, então se eu tirar você de cá, colocar você de cá. E pegar você que estava ali, colocar você aqui. Deu problema aqui também. Que coisa, hein? Magoei. O upgrade já está aqui, meu lindo. Uai, cadê o upgrade? Será que eu não fiz o upgrade, não? O upgrade está aqui. É upgrade, eu digitei update. Ó, gente, é por isso ó, que está dando essa novela toda aqui, ó. Digitei errado. Aqui não é on update, é on up.
upgrade, quando for fazer upgrade do banco de dados. Por isso que tá reclamando. Aí, ixi, Maria. Agora, esse abstrato aqui que não precisa. Agora ficou, esse cara aqui é ponto e vírgula. Parece que agora, vamos ver, aqui parece que não tem problema mais. Aqui eu corrigi o meu on upgrade, que eu tinha escrito errado. Aqui ainda está dando uma linha vermelha aqui. Deixa eu compilar de novo para atualizar os possíveis erros. Vamos lá, vamos mandar rodar aqui para ele me falar onde é que está a dor de cabeça agora. Agora, eu tirei o override aqui, que não podia ter tirado. Isso. Super. Contest, nome do banco. Deixa eu conferir isso aqui. Nome banco, null e versão, tá certo. O que está reclamando aqui? Vamos ver a sugestão dele. Versão, nossa, gente, versão eu pus string, versão é int. Poxa, ó, vamos resolver o negócio rapidinho. Aí não tem aspas, né, André? Se é int, não tem aspas. Pronto. Vamos lá, misericórdia. Rodando! Vamos lá, vamos ver se vai funcionar agora. Enquanto isso, eu falei que eu ia mostrar para vocês o aplicativo, o programa que me permite abrir um banco de dados SQLite. Então, se você der um Google aí, ó, procurando um DB Browser for SQLite, você vai achar esse cara aqui, ó. Esse site, sqlitebrowser.org. Aí é só fazer o download desse programinha. Esse programa vocês vão ver que ele é meio parecido com aquele que a gente usou na disciplina de banco de dados. Me permite ver o conteúdo de um banco de dados, ver as tabelas, coisa do tipo, tá? Então faz o download dessa criança. Ó, já rodou o nosso aplicativo aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui André Luiz Souza. E-mail, André, tem que apagar esses campos, deixar esses campos vazios. andré.souza@uftm.edu.br. Acabou que ficou um campo preenchido, né? 190, célula 5. Salvar. Pessoa cadastrada com sucesso. Apareceu aqui embaixo. Vou cadastrar mais uma. Aí, ó, esse aqui é só um teste, só para vocês terem uma noção, tá? Só para vocês terem uma ideia de como é que eu posso programar em Android Studio Java com banco de dados SQLite. É lógico que isso aqui pode ser 200 mil vezes melhorado. Se o banco de dados gravou com sucesso, eu limpo esses campos aqui, ó. Deixa eu cadastrar mais um aqui. Para não ter que ficar pagando, ó. Flávio da Silva. Flávio@flávio.com. O telefone dele aí, ó. Salvar, aqui embaixo, pessoa cadastrada com sucesso. Bom, então é isso que eu queria mostrar para vocês. Agora, o que eu quero fazer para vocês? Para vocês terem certeza, para vocês verem esse banco de dados e ver as informações lá dentro, nós vamos usar esse item aqui, ó, Device File Explorer. Isso aqui é o sistema de arquivos do smartphone virtual que está rodando aqui dentro do Android Studio.
E aí agora eu preciso lembrar onde é que está esse danado. Deixa eu ver se eu estou com a memória boa. Data, dados, né? Dados de aplicativos. Aí, o aplicativo que eu quero ver os dados é esse aqui, ó. AppBD, que esse é o app que a gente está rodando. Ah, desculpa. Data de novo. E aqui, ó, tem todos os aplicativos. Aqui, ó, o aplicativo que a gente está rodando é esse aqui, ó. AppBD. Então, é o nome do projeto que está rodando aqui. Aí, dentro da pasta desse aplicativo AppDB, tem a pasta Databases. E dentro da pasta Databases, olha aqui, ó, aula lp2.db. Esse aqui foi o nome do banco de dados que a gente implementou aqui, ó. Quer ver? Cadê o nome do banco de dados? Aqui, ó, aula lp2.db, de database. Então, eu estou te mostrando aqui dentro do sistema de arquivos do Android, que está rodando nesse emulador aqui. Isso acontece no smartphone comum, é a mesma lógica. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou clicar com o botão direito e vou pedir para salvar uma cópia desse arquivo que está dentro do sistema de arquivos do Android rodando aqui no emulador. Vou mandar salvar esse cara, ele vai perguntar onde eu quero salvar. Vou salvar isso aqui numa pasta temporária do meu computador. Vou salvar em D2.temp. Ok. Ele está transferindo. Estou transferindo um arquivo que está dentro do sistema de arquivos do Android, que está rodando aqui na máquina virtual, para o HD do meu notebook. Deixa eu ver se chegou aqui já. D2.temp. Jesus. Essa pasta D2.temp é aquela pasta nossa de... Mas eu vou mostrar para vocês, ó. Chegou aqui, ó. D2.temp, está no finalzinho aqui, ó. Aula lp2.db com 20K. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou rodar o aplicativo que eu mostrei para vocês, que é esse cara aqui, ó. Eu já tenho o download dele aqui no meu computador. Só preciso achar onde está de novo, que agora eu já não sei onde eu enfiei ele aqui. Espera aí que eu vou achar ele. Acho que ele estava no meu OneDrive, meu Google Drive aqui. CTIT, aulas, CTIT, LP2. Android Studio, DB Browser for SQLite. Vou tentar rodar ele daqui mesmo. Então, rodando aquele aplicativo. Cadê aqui? Por tipo... Posso fechar isso aqui? Já mostrei a tela. Fechei o aplicativo. O aplicativo abriu. Eu queria fechar a internet e fechei o aplicativo. Olha ele aí, ó. É esse cara. Então, o que eu tenho que fazer? Simplesmente mandar abrir o banco de dados. Ele vai falar, você quer abrir um banco de dados? Cadê ele? Esse banco de dados está aqui em D2.temp, aula LP2. Ele já abriu, ó. Está me mostrando aqui a tabela pessoas, com ID, nome, e-mail e fone. Foi a estrutura que nós criamos. E se eu clicar aqui em navegar dados... cadê? Eu abro aqui a tabela pessoas e vejo as pessoas cadastradas, ó. As 3 que eu salvei, André e o Flávio. Eu cadastrei lá no aplicativo. Provavelmente deve existir algum aplicativo desse tipo aqui para instalar lá no próprio Android. Mas aí é cada um com o seu gosto, né? Ficar trabalhando com um aplicativozinho aqui dentro da máquina virtual que está rodando aqui, não sei se é uma boa estratégia. Se bem que isso aqui, a partir do momento que você construiu as classes, que vai inserir, alterar, excluir dentro desse banco de dados, e você testou essas classes, está funcionando, então você não fica precisando baixar esse banco toda hora para o notebook para ver como é que está lá dentro do banco de dados. Você faz isso uma ou outra vez só, para você ver se está funcionando. Dentro de aproximadamente 20 ou 30 segundos, o padre vai tocar o sino,
E a gente encerra por aqui. Essa vai ser a atividade de hoje. Alguma dúvida, alguma pergunta?